Então, pessoa, um dos maiores dilemas de quem escreve é como começar o texto, concorda? Vez ou outra você se pega aí perdendo 10, 20, meia hora tentando achar a melhor forma de começar. E nesse imbróglio todo vai a sua oportunidade de escrever um bom texto. Afinal, a abertura dessa redação comprometendo o seu tempo de produção não vai gerar bons resultados, concorda? Então, há algumas questões que, de uma vez por todas, precisam ser resolvidas, ou pelo menos alguns estigmas precisam ser quebrados, para que você comece essa redação o mais rápido possível, da forma mais prática possível, para alcançar o melhor resultado na evolução toda, porque equilíbrio de tempo é tudo. E francamente, a boa construção da introdução do seu texto define a sua nota como um todo. Sim, a introdução é o parágrafo mais importante, é aquele para o qual você precisa dar mais ênfase. Qual é a minha recomendação, então, para que você comece essa redação da melhor forma possível, para garantir a melhor nota cabível para essa redação? Olha só, direto com o tema, sem sombra qualquer de dúvida, a melhor forma de você dar início para esse texto, conseguindo um bom resultado, sem perder tempo, é já problematizando o recorte do tema que você recebeu, sem dar voltas, sem fazer rodeios, sem uma mera contextualização que dá a volta na América Latina até chegar no assunto. Você não precisa fazer isso, você não deve fazer isso. Você tem 30 linhas em menos de uma hora para parir uma redação. Então para de dar volta, para de enrolar e principalmente pare com a arrogância de tentar provar que você sabe alguma coisa porque você não sabe nada. Vai direto ao ponto, defina o tema de uma vez por todas e não fica tentando provar que você tem conhecimentos profundos a respeito do tema. Redação não é sobre isso. Redação é muito mais para você comprovar que você entendeu um recorte específico de tema do que para você dar mil voltas em contextualização, francamente. Repertório, qualidade de detalhamento de um repertório, você faz um desenvolvimento do texto. Introdução precisa ser rápida, prática, direto no ponto, na mesa, me mostre que você entendeu. Então o tema precisa ser uma das primeiras coisas, certo? Então o que você faz para a abertura? O tema, fulano de tal, é problema por quê? E complete isso, por favor. Estou colocando da forma mais simbólica possível, mas é para você preencher da forma mais adequada possível, até porque simplicidade, francamente, hoje é qualidade, não é defeito, Defeito é excesso. Então seja direto, comece direto no assunto. O recorte fulano de tal é problema, é crise, gera discórdia, gera dificuldade, torna a vida mais sofrida, rompe com a dignidade humana, fale o país ou leva o mundo ao colapso. Por quê? Numa construção simples como essa, quando você coloca o tema aqui, já objetivo, copiado ou parafraseado, tanto faz, e já define logo adiante por que ele é grave, por que ele é problemático de fato, nisso você consegue provar para o seu corretor: olha, eu entendi sobre o que é para eu escrever e eu sei muito bem que nível de crise social esse tema carrega para que eu consiga desenvolver uma boa redação, certo? Então, existem uns inícios de redação que são porcos mal feitos e mal direcionados por vários, inúmeros pseudoprofissionais da escrita, que envolvem, por exemplo, definição, que envolvem notícia a respeito do assunto, que envolve uma sequência de substantivos, que envolve isso e aquilo. Redação não é sobre isso.
Redação é sobre ser objetivo. Então, a melhor forma, sem sombra de dúvida, é trazer o tema, primeiro, objetivo direto. Aqui você não precisa ter conectivo, não precisa ter nenhuma palavrinha aborrecida, mas é preciso que nas primeiras linhas da sua redação, as palavras-chave, todas elas, ou as principais, ou a palavra principal já apareça direcionada. Todo tema de redação envolve de 2 a 5 dessas palavras-chave. Nem sempre você vai conseguir encaixar todas elas aqui, mas o máximo que você puder, já problematizando. Certo? Problematizou, traz contexto, pode trazer definições, aí você pode recorrer à história, sociologia, filosofia, a série que você assiste, ao filme, à música, ao TikToker, se você quiser, depois que o tema já foi problematizado, certo? E claro, nisso você vai perceber, nessa virada, que o seu contexto precisa falar sobre o tema e sobre o nível de crise social que você trouxe aqui. Então você vai conseguir costurar melhor, porque não adianta você trazer contextos genéricos que não sejam sobre a crise, ou contextos genéricos que não sejam sobre essas palavras-chave. Já passou o tempo que conceitos genéricos rendiam algum caldo dentro da redação. Negócio é você ter contexto sobre o assunto, mesmo que seja besta, como eu falei, uma série, um filme, um TikToker, eu não estou brincando não, pode usar, desde que seja diretamente sobre o assunto. É contexto genérico que eu sei, então você explica, por favor, o que esse contexto tem a ver com o tema. Eu ponho Constituição em tudo, então você fala que dentro da Constituição estou falando dessa crise, ou dentro da Constituição tem sobre esse problema. Não tem não, não usa. Estou usando sempre a Revolução Industrial, então você conta que a Revolução Industrial é responsável por essa crise, ou a Revolução Industrial tem a ver com esse tema, na sequência da sua contextualização. Então a contextualização é sim um elemento trazido em segundo plano, em segundo lugar. Ela não é a informação mais importante do parágrafo, ela é realmente coadjuvante, secundária, e só aparece para fortalecer a crise, ou a sua explicação sobre a crise, de que ela existe, oriunda de um momento histórico, oriunda de uma falha legislativa, retratada no filme, no livro, na novela, na série, discutida por fulano, ciclano, beltrano, entende? Então, depois de você fazer isso, você traz nesse sentido, nessa direção, e explique qual é o contexto que você está trazendo. Nesse sentido, embora a Constituição Federal defina a cidadania como um dos princípios básicos da formação democrática brasileira, essa realidade não é vivida ou praticada no que diz respeito à extensão dessa crise que você falou aqui antes. Nesse sentido, as revoluções industriais podem ser entendidas como um dos pontos motrizes para a evolução das várias crises vividas nesse momento, no que diz respeito a esse tema. Entendeu? Está tudo amarrado, está tudo costurado. Então você precisa necessariamente trazer logo depois um nível de contexto que tenha vínculo direto com o tema ou que você consiga provar que tem. Nesse sentido, o TikToker fulano de tal tem retratado bastante em suas produções virtuais a extensão dessa crise vivida sobre o tema fulano de tal. Até o TikToker é um bom contexto, se você puder provar. O negócio não é a origem, o negócio é o que você faz com a fonte, se você consegue de fato vinculá-la ao assunto. Então, sem rodeios. Ah, professor, mas eu estou acostumada a sempre começar com, segundo Sartre, né, responsabilidade é fundamental para que a liberdade não se transforme em angústia. Diante disso, tem uma fulaninha de tal das maiores angústias do país. Não seja cafona desse nível, por favor.
Você tem uma frase feita sobre coisa nenhuma para encaixar um dos textos mais importantes que você vai escrever na sua vida. É a mesma coisa de você ir de pochete na sua formatura. Tenha decência, né? Tenha decência. Você está começando o seu processo de formação. Não abra redações com frase feita. Ah, mas a fulaninha de tal tirou 1000 com isso. Em 1900 Paraná de rolha, minha senhora. As regras já mudaram. Ó, eu que estou velho, você que não se atualiza. Ponha-se na contemporaneidade do tamanho das regras que estão sendo cobradas agora. Nós estamos testando quem sabe escrever. Não papagaio que repete texto de 1900 Paraná de rolha. Não vai começar com esse tipo de frase, pelo amor de Deus. Ou estou acostumado a começar com: atualmente o Brasil vive uma das maiores crises relacionadas à sua história. O que você falou com essa frase? Você não falou nada. Não tem nenhuma novidade. Que a gente vive no Merdil, nem é no Brasil, né? A gente sabe que está o Merdil, a gente sabe a esparrela. Você não tem que falar o óbvio. E também não basta que você comece dizendo: o tema fulano de tal é problema. A gente sabe que ele é um problema. Todo tema para dissertação argumentativa é um problema. Por isso ele é tema. Se não fosse um problema, não era tema, né? Ele era uma mensagem de bom dia. É tema, é problema. A sua obrigação é dizer por quê. Você tem que dizer por quê, certo? Então não enrole o texto com esse palavreado bonito que não diz coisa nenhuma e vá direto para o assunto. A primeira palavra da sua redação vai ser o tema, problematizando esse tema. Beleza? Não traga construções genéricas para abertura. Não traga a frase feita: segundo Thomas Maros, na sua obra Utopia. Isso faz parte de um texto, nota 1000, de 2000 não sei quanto. Todo mundo sabe que você está colando, copiando, plagiando o texto. Pronto. Todo corretor sabe. Só nota funda. Vá direto ao tema. Estamos resolvidos? Então essa aula não é sobre várias formas de começar a redação. Essa aula é sobre a forma correta de você começar a redação. Eu posso falar com propriedade que é essa. Não me invente outra, a não ser que você não tenha tanto apego à nota boa, né? Aí é outra história, são outros 500. Aí eu não vou brigar com você, provavelmente você sabe o que está fazendo, né? Beleza?